Olá pessoal, nós voltamos aqui com a nossa academia virtual e eu quero que você fique bastante atento porque hoje eu vou tratar sobre planejamento de aula para uma classe de jovens e adultos ou um planejamento andragógico. Fique com a gente e já nós vamos mostrar para você como é que se faz esse planejamento. Mas antes eu quero pedir que você deixe a sua curtida. E não se esqueça, no final desse vídeo aula, você deixe também o seu comentário. Se ainda você não é inscrito no nosso canal, convido você a fazê-lo. Muito bem, nós vamos falar sobre planejamento andragógico, um plano de aula endereçado à educação de jovens e adultos. No vídeo anterior, nós falamos sobre as diferenças que existem entre uma educação voltada para adultos e uma educação, um planejamento, alguma coisa dessa natureza, numa aula voltada para crianças. Então são coisas completamente distintas. Mas eu quero lembrar que o planejamento, o esqueleto, o esquema de plano de aula, eles permanecem para todas as idades, para todas as modalidades, a mesma, ou o mesmo. A primeira coisa que você precisa colocar no seu plano de aula é o assunto qual você vai trabalhar naquela aula. O assunto vem lá em cima, o assunto é alguma coisa dentro do conteúdo de aula que você naquele momento vai trabalhar. Depois que você elabora o assunto, é hora então de você traçar os objetivos que você deseja alcançar com aquele assunto. E em sala de aula nós já falamos sobre 3 objetivos: objetivos conceituais, objetivos atitudinais e objetivos procedimentais. Para você entender o que são esses objetivos e qual o papel deles dentro do planejamento, aliás, uma aula sem objetivo é como um barco à deriva, você não sabe aonde quer chegar. Por isso que nós precisamos ter traçados os objetivos que nós queremos alcançar ao colocarmos aquele assunto. E Antoni Zabala, ele traça 3 tipos, 3 modalidades, 3 características de objetivo. O primeiro deles chama-se objetivo conceitual. O que é um objetivo conceitual? Em primeiro lugar, como o próprio nome indica, é um objetivo que visa dar um conceito daquilo que estamos estudando naquele exato momento. Um exemplo claro: se eu estou falando sobre os estados da água, eu preciso, em primeiro lugar, conceituar o que são, o que significa esses estágios da água. E quando nós traçamos um objetivo conceitual, nós estamos dizendo: eu quero, em primeiro lugar, meu objetivo é explicar o conceito de estado líquido, gasoso e etc. Os principais estágios ou estados da água. Que você estabeleceu os objetivos ou o objetivo conceitual, você traça um objetivo chamado atitudinal. O objetivo atitudinal é um objetivo que é voltado para a questão dos valores, das regras, que nós queremos que os nossos alunos internalizem a partir do objetivo a ser
alcançar. Por exemplo, se eu estou falando sobre meio ambiente, um tema ligado ao meio ambiente, no primeiro tópico eu coloco, por exemplo, no conceito, objetivo conceitual, conceituar em que se constitui o meio ambiente. Então, nós temos aí o objetivo conceitual. E eu vou explicar nesse momento, sempre lembrando que o objetivo conceitual, ele vai explicar, ele vai esclarecer em primeira mão aquilo, o tema, o assunto que está sendo estudado. Depois que nós traçamos o objetivo conceitual, nós colocamos então o objetivo atitudinal. O objetivo atitudinal, como o próprio nome indica, ele trata-se de atitude. Qual atitude? Qual o valor que eu quero comunicar, que eu quero trabalhar naquele assunto em questão? E quando nós falamos sobre atitude, nós estamos falando sobre valores. O que eu quero desenvolver na vida dos meus alunos a partir daquela aula? Por exemplo, cuidar do meio ambiente, preservar o meio ambiente, e então eu pretendo alcançar esse tipo de valor através daquela aula. O último objetivo chama-se objetivo procedimental. O objetivo procedimental, ao contrário do atitudinal, que trata de valores, ou do conceitual, que trata de conceitos que nós vamos explicar naquele momento, o procedimental, ao contrário. O procedimental, como o próprio nome indica, ele trata de o que nós vamos fazer a partir daquela aula. E o objetivo procedimental, como o próprio nome indica, ele é um objetivo indicado sobre como nós vamos desenvolver aquela aula, aquele assunto na prática. Existem várias maneiras de nós trabalharmos o objetivo procedimental. Nós podemos pedir que os alunos tragam para a sala, formem, a partir, comecem a fazer, por exemplo, trabalhos relacionados, uma oficina sobre o meio ambiente usando sucatas. Então, nós temos aí um objetivo procedimental, saber fazer sendo alcançado. Depois que você tem os 3 objetivos traçados, o conceitual, o atitudinal, o procedimental, então agora é hora de você partir para um outro item também importante no planejamento. Chama-se a metodologia. Método, como o próprio nome indica, é a maneira ordenada de se fazer alguma coisa. E nesse caso aqui, qual é o método que eu vou escolher de exposição daquele assunto. Eu posso utilizar um seminário, convocando os alunos para cada um abordar dentro daquele assunto. Eu posso fazer no primeiro momento uma aula expositiva, dialogada, né? Ou então eu posso fazer também um debate. Então existem vários procedimentos metodológicos que eu posso utilizar na minha aula. Depois que eu tenho a metodologia em questão, então é hora de eu saber quais são os recursos didáticos que eu vou utilizar para aquela aula. Isso é importante. Muitas vezes eu preciso pensar, será que eu vou usar um slide? O que eu vou usar? Eu posso usar o quadro branco? Ou, de repente, eu posso usar um flip chart? Quais são os recursos que eu vou usar? Um pincel para quadro branco? Ou, de repente, eu vou usar um áudio, um vídeo? Então, esses recursos, eles precisam estar estabelecidos dentro do planejamento. Depois que eu tenho em mãos os recursos didáticos, então é hora de eu partir para a questão da sensibilização. Como é que eu vou envolver no primeiro momento a turma dentro do assunto que eu quero me propor e eu vou trabalhar naquele momento? Então, é neste momento que eu preciso pensar sobre uma dinâmica de grupo que eu posso
utilizar para levar as pessoas a pensarem naquele momento sobre o que eu vou trabalhar. É importante pensar que a dinâmica ela tem que ter pertinência com o assunto estudado. Nós não podemos colocar qualquer dinâmica simplesmente para preencher o tempo, não. A dinâmica tem que estar atrelada ao planejamento e os objetivos que eu me proponho alcançar a partir daquela aula. Partindo daí, finalmente nós chegamos então ao desenvolvimento. Como é que eu vou desenvolver aquela aula? Então nós colocamos, eu geralmente coloco os pontos principais, ponto 1, ponto 2, ponto 3, sobre os assuntos que nós vamos discorrer ao longo da aula. Passado esse momento, ao final da aula, eu preciso pensar qual a forma, qual o feedback, como é que eu vou avaliar os alunos, como é que eles perceberam, como é que eles introjetaram as ideias que nós trabalhamos naquele encontro. Por isso, toda aula, todo encontro, nós precisamos fazer uma avaliação. Essa avaliação pode ser em forma de perguntas, né? Essa avaliação pode ser em forma de exercícios. Então, desta forma, eu estarei entendendo, eu estarei, de repente, observando como é que foi que eles internalizaram, como é que foi que eles sacaram, né, a nossa aula. Muito bem, nós chegamos aqui falando sobre o planejamento andragógico. Eu quero pedir que você deixe o seu comentário e a sua dúvida nos comentários aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperte o sininho. Até a próxima!